Olá, eu sou a professora Caroline e nessa aula eu vou te ensinar como calcular a massa molecular. Mas antes de aprendermos a calcular a massa molecular, é importante nós sabermos o que é uma fórmula química ou uma fórmula molecular. Os compostos são combinações de elementos nos quais os átomos de elementos diferentes estão em uma razão constante e característica. Quando um composto é classificado como molecular, significa que ele é feito por moléculas e existem ligações covalentes entre os átomos que o formam. E quando um composto é classificado como iônico, ele é formado por íons, ou seja, tem ligações iônicas entre os átomos que o formam. Sendo assim, quando o composto é molecular, formado por uma molécula, nós teremos a fórmula molecular. E quando o composto é iônico, formado por íons, ligação iônica, nós teremos a fórmula química. Então, a fórmula química de um composto é a fórmula que representa a composição em termos de elementos químicos, onde os números subscritos vão mostrar a quantidade de átomos de cada elemento presente na menor unidade representativa do composto, ou seja, a molécula ou o composto iônico. Por exemplo, a água é uma substância que, na sua forma ultrapura, tem fórmula molecular H2O. Então, nessa fórmula molecular, porque a água é uma molécula, aqui nós temos ligações covalentes entre os átomos. Então, na fórmula molecular da água, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Aqui do lado do oxigênio não tem nada. Então, significa que é um átomo de oxigênio apenas. E é importante a gente lembrar que as quantidades dos elementos são relacionadas à forma como a gente fala. Por exemplo, eu falo H2O, significa que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, aqui embaixo eu tenho a fórmula estrutural da água, mostrando dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Outro exemplo, temos o metano, o gás metano, cuja fórmula molecular é CH4. Então, da forma como eu leio, C significa que eu tenho um carbono, H4 eu tenho 4 hidrogênios, vai ser sempre assim. O número à direita do elemento está relacionado ao elemento que vem anteriormente. Então, aqui no CH4, nós temos a estrutura, a fórmula estrutural, mostrando apenas um átomo de carbono para 4 átomos de hidrogênio. Aqui nesse outro exemplo, nós temos o cloreto de sódio. O cloreto de sódio já não é mais uma molécula, ele é um composto iônico. Então, aqui nós temos a fórmula química e não fórmula molecular, porque o NaCl não é uma molécula. Fórmula química vai ser NaCl. Se não tem nada aqui na direita do sódio, é porque é um átomo de sódio apenas. Não tem nada aqui na direita do Cl, é um átomo de Cl apenas. Então, essa daqui é a representação, é a estrutura, é a fórmula estrutural do NaCl. E lembrando que aqui não tem uma ligação, assim como nos outros, porque aqui nós temos uma interação eletrostática, por ser uma ligação iônica. Outro exemplo, o etanol, o principal composto do álcool etílico. Nós temos a fórmula molecular do etanol, que é C2H6O. Então, da forma como eu leio, eu tenho dois átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, olhando aqui para a fórmula estrutural do etanol, nós temos dois átomos de carbono, um
2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando C2H6O. E nesse outro exemplo, temos o ácido acético, que é o composto contido no vinagre. Então, a fórmula molecular do ácido acético é C2H4O6. Então, olhando aqui para a estrutura da molécula, temos 2 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, essa daqui é a fórmula molecular do ácido acético. Mas o que a fórmula molecular tem a ver com a massa molecular? Tudo. Ali a gente estava falando sobre moléculas. E aí eu lanço uma pergunta. Será que é possível pesar apenas uma moléculazinha? Então pensa só, eu consigo visualizar o átomo, um átomo. Eu consigo pegar um átomo. Quem dirá pesar um átomo? Vocês acham que é capaz de pesar apenas uma molécula? Não. E por não ser capaz de pesar apenas uma molécula, por essa molécula ser muito pequena e muito leve, nós temos a massa molecular. Mas de onde vem essa massa molecular? A massa molecular ela é apenas um número que expressa a massa em unidades de massa atômica, a gente vai entender o que é essa unidade de massa atômica, de uma molécula apenas. Então, sendo assim, ela vai ser calculada a partir das somas das massas de todos os átomos que constituem essa uma molécula. E de onde que a gente retira essas massas atômicas? Lá da tabela periódica. Então, a partir dos dados contidos na tabela periódica, é possível calcular a massa molecular, que vai ser a soma das massas dos átomos que compõem a molécula que eu quero calcular. Vamos ver um exemplo disso? Então, aqui nós temos a tabela periódica e, como exemplo, eu retirei o átomo de carbono, o elemento carbono aqui da tabela periódica. Algumas tabelas periódicas são um pouco mais completas, que contêm mais informações, e algumas outras são mais simples. Mas dentro dessas informações, algumas são mais importantes. Então, aqui, dando um zoom no elemento carbono, nós temos esse número 6 aqui em cima, e esse número 6 é o número atômico do elemento carbono. O número atômico ele é o número de prótons que contém o núcleo do átomo de carbono. E aqui embaixo, esse número que não é inteiro, nós temos a massa atômica do elemento carbono. Um outro exemplo é o oxigênio. Aqui no oxigênio nós temos o número atômico 8 e a massa atômica 15,999. Outro exemplo, magnésio, cujo número atômico é 12 e a massa é 24,305. E o potássio, cujo número atômico é 19 e a massa atômica é 39,098. Então, são esses números aqui embaixo, essa massa atômica que nós vamos utilizar para calcular a massa molecular. Então, vamos lembrar, a massa molecular é calculada a partir das somas das massas dos átomos que a constituem, a molécula em que vamos calcular essa massa. Então, olha só, no exemplo anterior, que nós estávamos falando sobre a fórmula molecular da água. Então, a fórmula molecular da água é H2O. Segundo essa fórmula molecular
e levando em consideração a definição da massa molecular, a massa molecular da água vai ser igual 2 vezes a massa do hidrogênio, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mais uma vez a massa do oxigênio. E de onde que nós tiramos essas massas? Da tabela periódica. O hidrogênio tem massa 1,008 e o oxigênio 15,999, e essa massa atômica, ela é em unidade de massa atômica, UMA. Por que unidade de massa atômica? Porque nós não conseguimos pesar um átomo apenas utilizando a unidade de medida que a gente já conhece, por exemplo, grama, miligrama, quilograma, porque um átomo é muito, muito, muito leve. Então, como não é possível pesar, a gente usa unidade de massa atômica. Substituindo esses valores aqui, então a massa molecular da água vai ser 2 vezes 1,008 mais uma vez a massa do oxigênio, 15,999, que vai dar 18,015 unidade de massa atômica. Então, essa daqui é a massa molecular da água. 18,015 é a massa de uma molécula de água. No exemplo do metano, cuja fórmula molecular é CH4, a massa molecular vai ser uma vez a massa do carbono mais 4 vezes a massa do hidrogênio, porque nós temos um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Lembrando lá da tabela periódica, o hidrogênio tem massa atômica 1,008 e o carbono tem massa atômica 12,011. Substituindo esses valores aqui, temos que a massa molecular é igual a 1 vez 12,011 mais 4 vezes 1,008. Sendo assim, a massa molecular do metano é igual a 16,043 unidades de massa atômica. Já para o etanol, cuja fórmula molecular é C2H6O, temos que a massa molecular é igual a 2 vezes a massa do átomo de carbono, mais 6 vezes a massa do átomo de hidrogênio, mais uma vez a massa do oxigênio. E aí, voltando lá na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1,008, a do carbono é 12,011 e a do hidrogênio é 15,999. Sendo assim, a massa molecular do etanol é igual a 2 vezes 12,011 mais 6 vezes 1,008 mais 1 vezes 15,999, dando um total de 46,069 unidades de massa atômica. E para o ácido acético, que temos a fórmula molecular C2H4O2, a massa molecular vai ser calculada por 2 vezes a massa do carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, mais 2 vezes a massa do oxigênio, cujas massas atômicas estão aqui representadas. Sendo assim, a massa molecular vai ser igual a 2 vezes a massa do carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, mais 2 vezes a massa do oxigênio, dando um total de 60,052 unidades de massa atômica. Bom, espero que tenham compreendido como calcular a massa molecular e na próxima aula nós veremos como calcular a massa molar e o que a massa molecular tem a ver com a massa molar. Até lá!